do Senhor nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do versículo 1. Se você estiver sem Bíblia, senta perto de alguém que está com Bíblia, para você acompanhar a leitura da palavra. Antes de nós lermos, querido, olha para mim. Uma das coisas que eu e você precisamos compreender com Deus é o tempo de Deus. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa relação com Deus é não entender o tempo de Deus. Quantos de nós chegamos para Deus e brigamos com Ele ou dialogamos com Ele de uma forma para dizer para Ele assim: por que isso está acontecendo? Por que isso não se resolve rapidamente? Por que as coisas não se resolvem de hoje para amanhã? Por que o Senhor demora? Para uns e para outros parece que as coisas são mais rápidas. A maioria dos filhos de Deus que estão na igreja não consegue lidar com esse tema, lidar com essa de entender, de buscar compreender e colocar o coração na confiança, no descanso, na fé, e saber que o tempo de Deus está dentro da soberania dele e que Ele está fazendo e sempre fará o melhor para a tua vida. A Bíblia nos mostra que o nosso calendário não é o calendário de Deus. O nosso tempo, que a gente vê no relógio, que conta o nosso relógio, a pessoa que inventou o relógio, não é o tempo de Deus. E aí nós precisamos colocar o nosso coração no relógio de Deus. Eu gosto muito dessa frase, porque um autor cristão disse isso, e eu concordei com ele. Quando nós colocamos o nosso coração no relógio de Deus, a nossa vida se torna melhor, nós descansamos melhor, nós temos a certeza das coisas melhores, nós compreendemos o que Deus está fazendo. Porque quando você coloca o teu coração no teu tempo, no teu relógio, você começa a ter ansiedade, você começa a ficar preocupado porque as coisas estão passando muito rápido. Você define o tempo por infância, adolescência, juventude, maturidade, ou como algumas pessoas falam, velhice. E aí você define que se as coisas de Deus acontecerem na adolescência, que bênção, eu estou usufruindo do melhor tempo de Deus. Se as coisas na tua vida aconteceram na velhice, você vai falar assim: aconteceram muito tarde na minha vida. Isso é o tipo de pessoa, é o tipo de crente que colocou o seu coração no seu próprio relógio, no relógio humano. Mas talvez para Deus, ou aliás, com certeza para Deus, quando você coloca o teu coração no relógio dele, não importa o tempo, quando ou como vai acontecer as coisas na tua vida que Deus determinou. Se olharmos para a Bíblia, Deus deu o filho da promessa para Abraão quando ele estava em idade muito avançada. Ainda assim, se nós olharmos o que Deus fez para Abraão, abençoou tanto ele como toda a humanidade. Deus não deu para Abraão na juventude, Deus deu para Abraão na sua alta idade. E aí talvez você fale assim: poxa vida, ele teve isso e só foi isso na vida dele. Meu irmão, se você olhar porque Deus fez na vida de Abraão e a promessa de Isaac, e você dizer que só isso, com certeza o teu coração está no relógio humano. Porque se o teu coração estiver no relógio de Deus, cada minuto que você passa com Deus, cada minuto que você passa entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, já é um milagre para você. Você pode dizer amém? Olha o que diz aqui João capítulo 11,
versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Fala para o teu irmão: aqui é alguém. Fala para o teu irmão: aqui é alguém que Deus ama muito, como você. Fala. Versículo 4: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, aos seus discípulos disse: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus disse, falando da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também lá e morreremos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam com ela correram, supondo que ela ia até o sepulcro para chorar. Quando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os seus judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perguntou: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse? Até aí. Querido, interessante a história que conta sobre, a gente diz sobre a ressurreição de Lázaro. Mas olha para mim, aqui nesse texto existe muito mais coisas do que simplesmente a ressurreição de Lázaro.
Quando você começa a meditar na palavra, hora após hora, dia após dia, você começa a perceber aquilo que está nas pequenas palavras do texto. Porque quando você lê o capítulo 11 de João, a primeira coisa que pula no teu rosto, pula dos seus olhos, é realmente a ressurreição de Lázaro. Foi tremendo Jesus chegar diante daquele sepulcro, mandar tirar a pedra e falar: Lázaro, sai para fora. E aquele que havia morrido já fazia 4 dias saísse para fora. Isso chama a nossa atenção, isso é sobrenatural, isso é algo que fala assim: poxa, como Deus é poderoso. Mas existe muito mais nesse texto, e esse muito mais eu quero falar com você nessa noite. Quero que você preste atenção, para que o teu entendimento das coisas de Deus na tua vida mude. Como nós iniciamos a palavra, nós falamos que nós erramos e sofremos, porque colocamos o nosso coração no nosso tempo humano, o tempo das 24 horas, o tempo da nossa infância, adolescência, maturidade e velhice. Mas se nós pegarmos o nosso e colocarmos no tempo de Deus, nós vamos começar a entender o que aconteceu aqui. A história fala que Jesus havia saído da Judéia porque os judeus queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, né? Porque Jesus estava fazendo um milagre, Jesus estava falando de uma liberdade religiosa diferente do que os judeus faziam. Os judeus estavam presos no sacrifício e não entenderam que o maior sacrifício que Deus estava para realizar, um sacrifício eterno, era aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava diante dele, que era Jesus Cristo. E quando Jesus começa a pregar, começa a ensinar, começa a mostrar um Deus que é chamado de Pai, os judeus quase apedrejaram ele quando ouviram que ele chamou Deus de Pai, porque os judeus não chamam Deus de Pai. E aí eles queriam apedrejá-lo. Jesus sai da Judéia e vai ali para a região de Betânia. Jesus gostava de ir para Betânia. Jesus também tinha um pouco da gente. Sabe aquela história assim: esse final de semana eu vou dar uma passeada, eu vou para um lugar que eu gosto, que tem assim fazenda, eu vou para um lugar que eu me sinto bem. Jesus tinha isso em Betânia. Jesus gostava de Betânia. Por quê? Primeiro, tinha pessoas ali que Jesus amava, a família de Lázaro, Marta e Maria. Betânia também tinha algo diferente de Jerusalém. Jerusalém cheirava religião. Jerusalém tinha o templo, os sacerdotes. Você entrava na cidade, ela cheirava religião. Tudo era religião, tudo era o templo, tudo era aquele negócio. Betânia não. Betânia, você chegava, era aquela cidadezinha, aquela vilinha. Ali não tinha cheiro de religião, ali tinha cheiro de povo, ali tinha cheiro de ovelha, ali tinha cheiro de gente. E Jesus gostava de estar ali. Só que antes de chegar a Betânia, vem uma mensagem de Betânia, dizendo que Lázaro, o amigo de Jesus, estava muito doente. Interessante que você começa a pensar: poxa, Jesus deveria ter apressado o passo. Jesus deveria ter apressado o passo para chegar lá, encontrar Lázaro vivo e curar Lázaro da sua enfermidade. Esse é o nosso tempo. É o tempo de você correr para resolver algo do teu jeito, da tua forma, e você condicionar o mover de Deus segundo aquilo que você quer. Porque no nosso coração, Jesus tinha que correr. Corre, Jesus, vamos chegar a tempo para Lázaro não estar morto, e você colocar as mãos sobre ele e ele ser curado, salvar ele da morte. Esse é o nosso tempo. Só que nós precisamos começar a entender o tempo de Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida? Pergunta a pessoa que está ao teu lado: o que Deus tem para fazer na tua vida?
Você sabe? Então aprenda duas coisas com a palavra. Se você não sabe o que Deus tem para fazer na tua vida, então descansa, porque o que Ele tem para fazer é o melhor para você. Você pode dizer amém? A segunda que você precisa aprender é que se você não sabe o que Deus tem para a tua vida, você não pode estabelecer em Deus o que Ele tem que fazer segundo o teu coração. A nossa busca aqui do povo era a cura da enfermidade de Lázaro. O tempo do povo de Marta e Maria era a cura da enfermidade de Lázaro. Mas o tempo que Deus tinha para ele não era isso. O milagre que Deus tinha para Lázaro não era a cura, era a ressurreição. Olha para mim. O milagre que Deus tinha para Lázaro era a cura, não era a cura, era a ressurreição. Interessante que Jesus recebe a notícia, olha para mim, e ele diz o seguinte: ele já libera uma palavra. Essa enfermidade não é para a morte. Poxa, se essa enfermidade não é para a morte, como é que Lázaro morreu? Outra coisa que nós aprendemos: aquilo que nós achamos que é morte, para Deus não é. No tempo nosso, Lázaro morreu, mas no tempo de Deus, Deus preparou ele para a ressurreição. Fala para o teu irmão: quando você morrer para os homens, fala bem forte, quando você morrer para os homens, você não morreu para Deus, você entrou no preparo, você vai estar pronto. Quando soar as trombetas, você vai ressuscitar. Que isso, pastor? É simples, entenda. Quem estiver vivo não vai ressuscitar. Então, para você ressuscitar, você tem que morrer. Você pode dizer amém? Então, quando eu morro, para os homens eu morri, mas para Deus, eu entrei na condição da ressurreição. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? E Jesus para ali e faz o seguinte: ele espera ainda 2 dias. Você já perguntou por que será que Jesus esperou 2 dias? Eu vou responder: porque Lázaro estava vivo. Lázaro tinha que morrer. O que Deus tinha para realizar na vida de Lázaro, precisava que ele morresse para os homens, para que o milagre da ressurreição acontecesse. Enquanto todo mundo estava ali correndo atrás de Jesus, para que no tempo do homem, ele viesse para curar a enfermidade, Jesus estava esperando o tempo de Deus, que faria Lázaro morrer, para ele estar na condição, no tempo de Deus, para ele chegar ali e ressuscitar. Jesus espera 2 dias, e quando ele percebe que Lázaro morreu, ele fala assim para os seus discípulos: vamos para Betânia, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos, não entendendo o que estava acontecendo, Jesus vira para aqueles homens e responde no tempo que eles entendiam: Lázaro morreu. Porque se ele fosse responder no tempo de Deus, ele não falaria Lázaro morreu, ele estaria dizendo para aqueles discípulos: Lázaro entrou na condição do milagre de Deus na vida dele. Quando você entende isso, você começa a parar para pensar o seguinte: que tudo que tem acontecido na tua vida está te preparando para um grande milagre que Deus tem para fazer na tua vida. Não, pastor, mas eu tenho sofrido isso, passado por essa luta, às vezes passado por pessoas pisando em mim, pessoas fazendo coisas ruins para mim, eu passando dificuldade aqui, luta aqui. Quero dizer essa palavra para você: você está sendo preparado, você está passando o tempo natural, mas você está sendo preparado, porque quando chegar o tempo de Deus para a tua vida, o milagre que Deus preparou para você vai acontecer, em nome de Jesus. E o que eu faço então? Fala para o teu irmão: descanse em Deus.
Fala assim: não turbe o teu coração. Fala: descanse em Deus. Fala assim: e saiba que nada vai acontecer enquanto você não estiver no ponto do milagre de Deus. Então confia em Deus. Fala para ele: confia em Deus, busca Deus, creia em Deus e vá em frente, porque quando chegar o momento, os céus vão se abrir e não vai ter pedra aqui no caminho, não vai ter túmulo que vai te segurar, não vai ter morte que vai te impedir, não vai ter nada nesse mundo, porque o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Interessante que quando Jesus chega em Betânia, antes de entrar na vila, olha para mim, a irmã de Lázaro vem correndo. Marta primeiro. Marta, aquela mulher que, né? Ô Jesus, tem misericórdia. É aquela que corre para um lado para o outro, né? Não descansa de jeito nenhum. E se você perceber a diferença das duas, é nítido. Marta chega diante de Jesus em pé, olhando nos olhos dele, e fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela estava dizendo para Jesus? O Senhor atrasou. O Senhor atrasou. No meu tempo, no meu relógio, para a cura do meu irmão, o Senhor atrasou. Mas Jesus não respondeu. Jesus apenas disse para ela que Ele era a ressurreição e a vida, que o irmão dela ia levantar. Para você ver como é que o tempo nosso é errado. Ela pegou e falou assim: eu sei que ele vai se levantar no último dia, quando todos vamos se levantar, quando vier o arrebatamento. E Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Querido, Jesus estava mostrando para ela que quem estava diante dele era aquele que tinha o último dia nas mãos. Fala a pessoa que está do teu lado: o Jesus que você crê é aquele que tem o último dia nas mãos. Fala a pessoa que está do teu lado: para Jesus o arrebatamento já aconteceu. Os céus já estão povoados. Você já está no céu. Talvez você não consiga entender isso, porque você está com o teu coração no relógio humano, porque você crê no que você vê. Mas a Bíblia nos diz que nós já estamos assentados das regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa que tudo aquilo que Deus fez já está pronto. Só que Ele girou para Marta e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Marta sai correndo. Marta, ela tinha um pouco de político, né? Ela vai lá correndo, pega a irmã dela e fala assim: o Senhor está te chamando. Jesus não chamou Maria. Mas o que ela pensou? Vai lá. Apesar de Marta ser política, ela sabia que Jesus tinha poder. Então ela falou assim: vai lá, dá uma pressão nele lá. Quem sabe ele fica com pena da gente e ressuscita o nosso irmão. Talvez ela pensava assim, porque Jesus não chamou Maria, mas ela foi lá e falou: o Senhor está te chamando. Maria sai correndo. Olha a diferença. Na hora que ela chega diante de Jesus, ela não coloca em pé olhos nos olhos. A Bíblia fala que ela se joga nos pés dele e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez a frase foi a mesma, mas o sentido dela foi diferente. A primeira frase foi de um coração que vivia no tempo de hoje: se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Mas a frase de Maria foi uma frase no tempo de Deus. Ela se jogou nos pés do Senhor e falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Para Maria,
Jesus não respondeu. Para Maria, Jesus disse: aonde você colocou ele? E Maria falou assim: vem ver. E disse que Jesus chorou. Algumas pessoas falam assim: mas como é que Jesus chorou? Jesus era Deus, Jesus sabia que ia acontecer, Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Mas Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido, ou porque as coisas aconteceram daquele jeito. Não. Jesus chorou porque olhou para aquele povo, como muitas vezes olha para mim e para você, e vê o quanto você está com o coração apertado, que você muitas vezes não tem fé, muitas vezes você não acredita em Deus, muitas vezes você está desesperado, muitas vezes você resolve fazer as coisas do teu jeito, muitas vezes você não entende que Deus é na tua vida. Jesus chorou por causa da incredulidade daquele povo, por causa daquele povo olhar para a morte como algo definitivo e não entender que a morte não é algo definitivo. A morte é o preparo de Deus para a tua ressurreição. Você pode dizer amém? Eu tenho certeza que a partir de hoje, você, quando for num velório ou encontrar alguém que morreu, principalmente cristão, você vai falar assim: essa pessoa, para o mundo ela morreu, mas para Deus ela está prontinha para ressuscitar. Você pode dizer amém? Esse é o tempo que você precisa entender na tua vida. Só que quando você olha para esse texto, para tudo que eu estou falando para você nessa noite, que Deus está falando para você, você precisa aprender 3 coisas. A primeira delas, você precisa parar de se agredir. Fala para o teu irmão: para de se agredir. Pastor, eu não me agrido, eu não fico dando soco em mim, eu não fico batendo em mim. É verdade, você não faz isso. Mas há uma agressão pior do que levar um soco na cara. A agressão que você faz todo dia, de você ficar ansioso, nervoso, com medo, com receio, com dúvida, com incerteza na vida, olhando para o que está em volta de você e dizendo o seguinte: eu perdi tempo, ou eu deveria ter tido coisas melhores, eu não acertei na vida. Tudo isso você está agredindo você. Você nunca parou para pensar que a tua vida está te preparando para o grande milagre de Deus que Deus preparou para você. A segunda coisa que você precisa aprender é que Deus não vai mover segundo o que você determinou. Deus vai mover segundo a palavra de Deus na tua vida. Você pode dizer amém? E terceiro, você precisa aprender que ainda que as coisas saiam do teu controle, como Lázaro morreu, não tinha o que fazer, ainda que saia do teu controle, Deus tem controle de todas as coisas, e que se for para Ele virar tudo do avesso, Ele vai virar para realizar o milagre que Ele determinou na tua vida. Amém? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero que você saia nessa noite entendendo 3 coisas. A primeira, que Jesus ensina aqui, chama-se o tempo da fé. O tempo da fé está presente nessa palavra, nessa história. Jesus, quando ele chegou ali, ele estava movido em fé. Ele sabia que Lázaro ia levantar. Ele sabia que as coisas iam acontecer daquele jeito. Na verdade, para Jesus aquilo já estava pronto. E o nosso tempo de fé nós precisamos aprender. Abre a tua Bíblia, não sai de João não. Lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu quero te mostrar o tempo da fé. Aquilo que Jesus estava ensinando ali para Marta e Maria. A Bíblia diz aqui, no versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos
é a prova das coisas que nós não vemos. Amém? Algumas traduções dizem assim, que a fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Quando você entende esse versículo e começa a viver ele, você começa a viver um tempo de fé. Querido, esse versículo é diferente de pensamento positivo. Muitas vezes as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Ah, eu tenho muita fé, eu acredito, sabe? Eu mentalizo. E aí eu fico pensando assim positivamente e as coisas vão dar certo. As pessoas acreditam que isso é fé, mas isso não é fé. A fé, na verdade, ela é contrária da razão. O pensamento positivo anda junto com a razão. Porque o pensamento positivo, você começa a pensar que você vai conseguir, né? Porque a possibilidade de você conseguir está ali, né? Tem possibilidade de não dar certo e a possibilidade de dar certo. Então a tua razão fala assim: não, vai dar certo. Estou pensando positivamente, vai dar certo. Então o pensamento positivo anda junto com a razão, mas fé é contrária à razão. Aqui diz em Hebreus que a fé é a certeza. Fala comigo, certeza. Fala bem forte, certeza. Fala, quem tem certeza não tem um pingo de dúvida. Então olha só o que diz: a fé é a certeza daquilo que você espera. Significa que não chegou na tua mão, mas hoje, muito antes de chegar, você tem certeza que aquilo vai acontecer. E aí ele continua dizendo assim: é a convicção, é a prova das coisas que você não está vendo. Aprenda uma coisa: se você vê, não é mais fé. A fé move-se por aquilo que você não vê, e você tem certeza que aquilo vai acontecer na tua vida, que você vai conquistar aquilo, que aquilo vai se realizar. Eu não estou vendo, eu só estou esperando, não tem nada que pode me dizer que aquilo vai ou não acontecer, mas eu creio. Querido, Jesus chegou naquele lugar, o homem estava morto de 4 dias, como diz a irmã dele, já cheirava mal. Não tinha nenhuma possibilidade daquele homem levantar. Não tinha condições químicas, psicológicas, biológicas para aquele homem levantar. Ele estava em estado de decomposição. Se você entrar na internet, coloca assim, só para você pesquisar, como é o estado de decomposição logo nos primeiros minutos de uma pessoa que morreu. E você vai ver, logo nos primeiros momentos, no primeiro dia, como as coisas entram por um estágio que não tem jeito de voltar para trás. Não tem, o ser humano, o homem natural, não tem como reverter um corpo de 4 dias em decomposição. Então significa, olha para mim, que não tinha como acontecer naturalmente. Mas Jesus chega ali e libera uma palavra. Olha para mim: o teu irmão, Marta, vai ressuscitar. Como é que ele disse isso, meu irmão? Ele disse isso no tempo da fé. Ele liberou uma palavra sobre algo que não podia, não tinha como acontecer, mas ele liberou. Ele tinha certeza daquilo que ele estava esperando, e ele tinha convicção daquilo que ia acontecer. Querido, eu e você precisamos aprender uma coisa com Jesus. Paulo diz que o justo viverá pela fé. Então a nossa vida tem que ser pela fé. Nós sofremos porque nós não movemos pela fé, nós movemos pela razão. Você quer ver uma coisa que você sofre? Simples, bem simples. Você vai no banco e tira o teu extrato, está no vermelho na sexta-feira. Na sexta-feira está no vermelho. E segunda-feira é feriado, meu irmão. E aí o banco vai abrir na terça. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Ainda que você não consiga os recursos e chegar terça-feira vai continuar a conta estourada, o que você pode fazer da sexta-noite
até a terça de manhãzinha. Nada. Se você não tem de onde arrancar, não tem de alguém de arrumar, você não pode fazer nada. E sabe o que a gente faz? A gente fica se agredindo da terça à noite até a terça de manhã. Eu estou quebrado, eu estou ferrado, eu não tenho que pagar aquela conta. Ai, vamos falar um negócio de mim. Ai, semana que vem vão vir atrás de mim. Ai, meu nome vai para o SPC. Ai, não sei o que. Aí você passa o final de semana inteiro se agredindo, se agredindo, se agredindo. Em vez de você passar se movendo pela fé, sabendo que Deus pode mover qualquer coisa para te ajudar, mas você vai se agredindo, se agredindo, porque é mais fácil para você pensar negativamente do que pensar pela fé, porque você olha e fala assim: como é que pode eu acreditar que terça-feira Deus pode mover alguma coisa? Eu não estou vendo nada. O que eu estou vendo aqui na minha mão é o extrato negativo. Você acredita mais no que você vê e não acredita no poder que Deus tem para mover na tua vida. Jesus chegou para Marta e Maria e mostrou um negócio. Falou: Marta, Maria, eu não cheguei no teu tempo, mas eu cheguei no tempo de Deus, e teu irmão vai levantar. Quando você anda pelo tempo de Deus, o tempo da fé, na tua vida, você não se agride mais. Você sabe que se não aconteceu hoje, é porque não foi tempo de Deus, mas você continua crendo, firme com Deus, porque o tempo e o momento vai chegar, e Deus vai virar o teu cativeiro, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Chacoalha o irmão que está perto de você, fala para ele assim: ande no tempo da fé, meu irmão, não no tempo da razão, no tempo da fé. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que Jesus nos ensina, que nós precisamos entender o tempo do realizar de Deus. Olha, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Olha só o que diz aqui. Agora que você entendeu o tempo da fé, e você tem que viver isso, você precisa também andar no tempo do realizar de Deus. Pastor, o que é o tempo de realizar de Deus? É simples. Quando Jesus chegou ali naquele lugar, Ele disse uma coisa para os seus discípulos, aliás, muito antes de chegar: vamos acordar o nosso irmão. Significa que para Deus, Lázaro já estava ressuscitado. Você pode dizer amém? Vou falar de novo. Para Deus, Lázaro já está ressuscitado. Você pode dizer amém? Então vira para o teu irmão como profeta e fala para ele assim: para Deus, você já está curada. Para Deus, você já está santificada. Para Deus, você já está perdoado. Para Deus, você já é filho. Você pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus? Olha só o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 8. Olha na tua Bíblia, é forte isso. Olha só o que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, porque estava enfraquecida pela carne, Deus o fez. Ou está escrito Deus vai fazer? Como é que está na tua Bíblia? Está escrito Deus vai fazer? Aqui Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Fala comigo: condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Querido, o que Deus está falando para nós, o tempo do realizar de Deus, é você viver tua vida hoje em Deus, sabendo que tudo aquilo que Deus preparou para você está pronto, está feito, está conquistado, está realizado. Não muda. O que você tem que fazer é conquistar isso para você. Para Marta, Lázaro ia ressuscitar no último dia. Entenda isso, é tremendo você entender isso. Para Marta, ele ia ressuscitar no último dia. Mas quem estava ali com ele? Quem estava ali com Marta? Quem estava ali com Maria? Senão aquele que é a ressurreição e a vida, senão aquele que é o poder que iria levantar todos no último dia, senão aquele que é a própria ressurreição, estava ali diante dele. Por isso que Jesus olha para ela e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, meu querido, ele já levantou, ele já ressuscitou, Marta. Andar pelo realizar de Deus, você precisa andar assim. A gente anda muito porque as pessoas falam: ah, meu casamento não está dando certo, acho que é para não dar mesmo. Quem disse isso? Deus nunca fez um casamento para não dar certo. Se não deu certo, é porque carne moveu aí. Carne. E você pode julgar todas as suas justificativas para explicar o que aconteceu, mas Deus não junta uma pessoa com outra para se separar. Separou porque teve carne. Aí, pastor, e aí? Deus perdoa? Perdoa, porque Deus é amor. Mas nós precisamos andar segundo o que Deus realizou para nós. A tua família, para Deus, é uma família perfeita. Pastor, é que você não conhece a minha família. Você não conhece o meu cunhado. Você não conhece o meu tio. Minha sogra. Deus me defenda. Talvez você fale isso. E talvez você tenha até motivo para falar isso. Mas deixa eu te dizer, no tempo do realizar de Deus, a tua família é perfeita. Porque se você não desistir dela e continuar clamando, intercedendo, buscando e orando por ela, no tempo da tua fé, no tempo que Deus determinou, Ele vai alcançar cada um da tua família e o milagre de Deus vai acontecer. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Fala bem forte comigo, glória a Deus. Porque o meu cunhado, fala forte, glória a Deus. Porque o meu cunhado vai se converter. Glória a Deus. Porque a minha sogra vai louvar Deus comigo. Aleluia. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Está vendo? Você precisa decidir andar no tempo do realizar de Deus. Amém? Quem pode levantar a mão e dizer assim: o Brasil é uma nação abençoada, é um povo de Deus. O Senhor vai alcançar essa nação, porque essa terra, esse povo tem uma missão. Nós somos o celeiro do mundo, não só de alimento, mas de missionários, de lançar a palavra, de pregar a palavra e de lançar por todo esse mundo a semente do reino de Deus. Fala assim: hoje eu não estou vendo, pelo contrário, parece que as coisas pioraram, mas eu creio. O que Deus falou para o meu Brasil já está feito. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia!
assim. E para terminar, primeiro é o tempo da fé. Jesus fez isso. Jesus andou no tempo do realizar de Deus, mas também Jesus andou no tempo de dar um passo sobre a palavra de Deus. Você precisa andar desse jeito, andar sobre a palavra. O que você tem aprendido, o que você tem recebido, você tem que colocar em prática. Olha só o que diz aqui, volta lá em João 11. João 11. Abre a tua Bíblia aí. João 11. Aleluia. Aleluia. João 11. Aleluia. Diz assim, versículo 38. Olha na tua Bíblia. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Presta atenção. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se você cresce, verei a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima. Presta atenção nisso. Olha só o que diz aqui: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Querido, Jesus ora. Jesus ora e o Pai fala com ele. Significa que Jesus recebe uma palavra ali. E Jesus andou sobre aquela palavra. Ele falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Significa que Deus ouviu dele. Assim como Deus ouviu Jesus, Ele ouve você. Assim como Deus ouviu Jesus, Ele está ouvindo você. E a palavra de Deus vem sobre a tua vida. Você tem que andar sobre essa palavra. E Ele termina dizendo o seguinte: Ele dá uma palavra de ordem. Ele fala assim, versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E ele levantou. Querido, quando você decide andar sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você começa a acontecer. A maioria de nós, muitas vezes, fugimos da palavra. Queremos agir do nosso jeito. Mas Deus nessa noite está dizendo: se você andar no tempo da fé, como Jesus fez, se você andar no tempo daquilo que Deus já realizou para a tua vida, e Jesus já fez, e se você decidir andar em cima da palavra, no que você tem aprendido, no que você está crendo, as coisas que Deus tem para você vai acontecer. Você pode dizer amém? Eu quero terminar dizendo algo que um autor colocou num livro. Ele diz assim: quando eu decidi andar no tempo de Deus, aquilo que para o mundo tira sua paz, para mim não vai tirar mais. Porque eu sei que o meu Deus não atrasa e nem adianta. Ele sempre chega no momento certo. Você pode dizer amém? Fique em pé em nome do Senhor Jesus.